Boa tarde, boa noite e graça e paz, povo lindo de Jesus. Nós estamos nesse tempo reunidos juntos para servir ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar a Ele o nosso culto de adoração, porque Ele merece. Em tempo de distanciamento social, mas nós estamos próximos com a nossa tecnologia. Podemos dizer que juntos podemos adorar ao Senhor como igreja, como corpo, e que o reino do Senhor Jesus possa ser edificado. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, uma noite de bênção, de vitória, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar ao seu coração aquilo que você está precisando, e que nessa noite você possa entender e encontrar em Jesus aquilo que você precisa, que você tem buscado. Então eu quero declarar sobre a sua vida, e que você possa profetizar comigo. De preferência possa dizer comigo: hoje Deus tem algo especial para minha vida. E eu quero tomar posse. De tudo que Deus tem para mim. E o que Ele tem para mim. É sempre o melhor. E eu quero deixar com vocês uma leitura bíblica em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 10, diz-nos assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ainda o versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como leão, amados. Mas a palavra do Senhor diz: resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmão, está passando por algum sofrimento parecido com o nosso. As nações da terra têm sofrido esse tempo difícil, mas eu quero dizer a você: resistir firme na fé. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Ele mesmo é o que permite, sim, as provações, mas é Ele mesmo que, através do sofrimento, nos fortalece, nos firma na sua palavra. E o sofrimento é certo, mas Deus, através do sofrimento, Ele mostra a soberania dEle. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Deus é capaz de trazer significado para nós, mesmo nas piores circunstâncias. No sofrimento, Ele sempre tem um propósito. E nesse momento, com certeza, muitas pessoas passam por situações de medo, de preocupações. E o medo e as preocupações são fruto da ansiedade. E a ansiedade nós precisamos entregar ao Senhor. Então todo esse medo, essa preocupação, essa ocupação com o que vai acontecer, o que pode acontecer, eu quero dizer a você: entrega ao Senhor nessa noite. Entrega toda essa ansiedade do seu coração, todas essas preocupações. Não se preocupa em ficar ocupado o que pode acontecer, mas entrega para Jesus, porque Ele pode fazer. A fé, somente a fé no Senhor Jesus, ela é capaz de nos fazer vitoriosos. É o Senhor. Então aprenda, amados, em vez de ficarmos ansiosos, pensando as coisas negativas, vamos dizer coisas positivas. Vamos adorar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, porque essas ansiedades, elas impedem de nos ver aquilo de bom que Deus já tem feito e está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Porque o momento de crise, ele passa, mas a crise é um momento específico. Mostrar para nós o sobrenatural.
que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então não se preocupa, seja qual for a sua ansiedade. O medo de sair na rua, de ver as pessoas, de tocar as pessoas, medo de sentir necessidade, fome, seja lá qual for, entrega para Jesus nessa noite. Se você está doente, entrega ao Senhor as suas enfermidades, porque Deus tem algo lindo para você. Então, em momento de crise, nós precisamos aprender que não vivemos a crise, mas vivemos Cristo. E se nós vivemos Cristo, há somente um caminho: vitória. E nessa noite eu profetizo muitas vitórias na sua vida. Adore o Senhor conosco. Procura esse tempo para que você sirva ao Senhor e ofereça a Ele um culto inteligente, racional, e dedica a Ele esse tempo de adoração, porque Ele merece, e você também. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e vamos adorar ao Senhor juntos. Graça e paz, nossos queridos amigos, queridos irmãos, é uma alegria enorme poder estar novamente com vocês, transmitindo esse culto online, chegando até você através desse canal, para que as bênçãos do Senhor venham tocar a sua vida de uma forma especial. E cremos que hoje Deus tem uma bênção especial para você. Nós estaremos orando nesse instante para que o Senhor venha confirmar a sua bênção sobre nós, e logo em seguida o nosso ministro de louvor, o Gabriel, estará conduzindo a Deus alguns louvores nesta noite. Pastora Madalena orando com todos nós em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esse tempo de estarmos na Sua presença. E convidamos a Ti, Espírito Santo, para que esteja conosco, para que entre agora, Pai, em cada casa, em cada lar. Senhor Jesus, as pessoas que estão precisando, Senhor, de um toque especial. Senhor, nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo possa ministrar. Ministra, Senhor, liberando cura, liberando a Sua paz, liberando a alegria, Senhor, liberando a confiança, a fé, e que nessa noite o Seu povo, Deus, possa ser fortalecido, Senhor, em Ti. Senhor, para que possamos juntos, ó Deus, cantar vitórias e glorificarmos o Seu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem sido bom e tem suprido as nossas necessidades. Convidamos, Senhor, os Seus anjos a adorar conosco. Senhor, nós oferecemos a Ti o nosso culto, Senhor. Senhor Jesus, como igreja, como povo do Senhor, como participante do reino do Senhor, queremos oferecer a Ti a nossa adoração nessa noite e declarar que Tu és o Senhor sobre todas as nações da terra, Pai. Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, e que nada foge do Seu controle, e que o Senhor reina sobre nós. Em nome de Jesus oramos e Te adoramos, Papai. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor então, meu amado. Glória a Jesus. Adore a Deus conosco nesse instante, aonde você estiver. Amém. Vamos ter um tempo agora de adoração, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença és tudo que eu preciso. Jesus, Jesus, Jesus. Na Tua presença é o meu maior valor, e atrai o meu coração
atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai Jesus, atrai Jesus. Atrai o meu coração. Para que eu possa te tocar, Jesus. Graça te damos, Senhor. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. Jesus. Aleluia. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Aleluia, 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 Jesus. E a tua presença és tudo que eu preciso. E a tua presença é meu maior a tua presença és tudo que eu preciso. E a tua presença é meu maior valor. Jesus. E atrai o meu coração. Atrai Jesus o meu coração. Atrai o meu coração. A ti, Senhor, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração, Jesus. Cura do meu coração, Jesus. Atrai o meu coração. Para que eu possa te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai, Senhor, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Para que eu possa te tocar. Na presença. Aleluia, Jesus. És tudo que eu preciso. Tua presença é o meu maior valor. Jesus, Jesus. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero.
Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. És tudo que eu quero. Jesus, 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 te amamos. Te Abre o meu coração. Jesus, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és Abre fiel. o meu coração. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Glórias a ti, Jesus. Para eu possa te Glória a dar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, papai. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, papai. Jesus, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, nossa oração. Meu Deus, tu és fiel, papai. Jesus, tu és fiel, Senhor. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que a nela andei, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, na salvação tem me alegrado. E hoje a luz em meu coração, com meu pai louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que a nela entrei, ó Jesus. Aleluia. Porque em ti fui ajudado, minha salvação tem me alegrado. E hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Deus te louvarei, meu bom Jesus.
nome do Senhor nosso Deus. Tu és fiel, papai. Tu és supremo, Deus. Tu és poderoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar. e com aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, toda honra, A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer glória que te pertenço. a honra, a glória, A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te pertenço, Senhor. Pertencemos a ti, Senhor. Tudo que tenho é teu. Tudo que tenho é teu, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça, papai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, presença. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer Tu és que fiel, te Senhor. pertenço. Tu és fiel, Senhor. A Obrigado, Jesus, pela tua honra, graça. a glória, Obrigado, Jesus, pela tua presença nessa vida, no nosso coração, e Pai. o louvor a Obrigado, Deus Jesus. e o levantar das minhas mãos é pra
toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, papai. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Meu Deus, tu és fiel, papai. Estamos na tua presença, Senhor. Estamos em culto ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Meu Deus, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Meu Deus, eu te agradeço do profundo do meu coração. Nós nos sentimos, Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. meu Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos descansar em ti, papai. Descansar sobre a tua presença, papai. Teus braços é Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. amor a esse Jesus. Meu Jesus, te adoramos, Senhor. amor a esse Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. Obrigado, Pai. Te adoramos, Senhor. Glória a Jesus. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Tu sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado Caio por em isso, tua Pai. graça. Descansamos nos teus braços, Senhor. Estamos em teus braços. Caio de nós, Jesus. mas Ah, Senhor.
chego a ti, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E caio de novo em Deus, suas mãos. obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Jesus, Jesus. Me guarda. Em teus braços levo eu descanso. Descansamos em ti, papai. Em teus braços levo eu descanso. Meu amor, em teus braços levo eu descanso. Meu consolo, em teus braços levo eu descanso. Em teus braços levo eu descanso. Obrigado, Jesus. Em teus braços levo. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua presença, meu Pai. Adoramos, Jesus, te louvamos. Meu Deus, queremos te agradecer nessa tarde, meu Deus, porque nos teus braços nós podemos descansar. Agradecemos, meu Deus, porque este louvor é uma realidade, onde nós podemos confiar na proteção do Senhor, no cuidado do Senhor. E nós estamos prestando esse culto ao Senhor nessa tarde, início de noite, ó Pai, para te agradecer pelo cuidado, pela proteção, pelo livramento e para pedir ao Senhor que esteja abençoando poderosamente, Senhor, cada vida que está linkada conosco, aonde quer que eles estejam, aonde se encontrem neste momento, ó Pai, ou aonde esta voz se fizer ouvir, que o Senhor possa estar tocando em cada vida com o teu braço forte, com tua mão poderosa, Pai. Visita poderosamente esta família, esta casa, este lar, que possa se encher da graça, da glória do Senhor, do poder do Senhor de uma forma toda especial. Recebe, ó Pai querido, o nosso louvor, a nossa gratidão como expressão de agradecimento, de louvor, de honrar o teu santo nome, Pai, e a tua palavra que queremos compartilhar nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos derrame graça, unção, poder para podermos, ó Pai, ministrar a tua palavra nesta hora. E todas as pessoas que estão linkadas conosco, ó Pai, sejam tocadas pelas mãos poderosas do Senhor nosso Deus, sejam tocadas pelo teu poder agora, Pai, e que a mão do Senhor continue conosco de uma forma toda especial, em nome de Jesus e para a glória de Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos meditar nesta oportunidade na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 3 e o versículo 18. Esse texto bíblico mostra-nos a importância de servir a Deus com sinceridade, de ser justo para com Deus. Essa mensagem, analisando e olhando as lições e as reflexões bíblicas sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão, olhando para esse versículo especificamente que eu vou compartilhar convosco, e vereis a diferença. É o que eu quero falar. No decorrer da história, nós vemos isso, a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. A diferença daquela pessoa que é justa e da pessoa que não é justa. A Bíblia é muito clara ao abordar estes assuntos. E nós queremos compartilhar nessa noite algumas experiências, baseadas especificamente aqui nesse versículo que eu quero compartilhar com vocês. Então, para você que está aí anotando, está procurando na sua Bíblia, profeta Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3 e no versículo 18 está escrito conforme a versão que tenho em mãos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Observe um detalhe interessante neste texto bíblico. A Bíblia diz: e vereis
outra vez a diferença. Equivale dizer que em outras vezes, em outras ocasiões, já houve uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Como a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela se renova a cada dia, a cada manhã, então hoje Deus está falando conosco, que nós vamos observar, nós vamos ver, nós vamos notar a diferença, outra vez, entre o justo e aquele que não é justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque não basta dizer eu sirvo a Deus, não basta dizer eu conheço a Deus, não basta dizer eu conheço a Bíblia, não basta dizer eu sou crente, não basta dizer já faz muito tempo que eu estou na igreja ou que eu aceitei Jesus. A pergunta é, você serve a Deus? Você está disposto a servir a Deus de verdade, de todo o seu coração? Deus, Ele conhece o nosso coração por inteiro. Deus não olha simplesmente uma palavra ou uma aparência nossa, mas Deus olha para o nosso interior. E o profeta Malaquias está muito claro, Deus usando ele para dizer outra vez essa diferença. Querido, servir a Deus com sinceridade e integridade faz toda a diferença. Eu quero que você grave isso. Servir a Deus com sinceridade. Aleluia. Servir a Deus com integridade faz toda a diferença em nossa vida, porque Deus nos conhece por inteiro, pois Deus tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Senhor, para a minha vida, e percebe que existe um compromisso assumido da minha parte para com Ele, automaticamente Deus tem um compromisso assumido comigo e com aquele, com aquela, com todos aqueles que estão dispostos a servir a Deus com sinceridade. Devemos servir a Deus não pelas coisas que Ele faz, mas pelo que Ele é. Isso tem que ficar gravado em nosso coração. Quando estou falando essa frase, eu estou lembrando daquele louvor que existe, louvor muito interessante, muito cantado no meio gospel, que diz, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então eu tenho que entender que eu não posso ficar servindo a Deus porque Ele fez isso, fez aquilo. Não. Eu tenho que servir a Deus porque Ele é na minha vida, pela promessa que Ele fez por mim, e eu tenho que entender que seguir a Jesus, servir a Deus, tem que ser algo voluntário. Por que estou dizendo isso? Porque tem gente que serve a Deus somente quando as coisas estão indo bem, quando tudo está às mil maravilhas, quando todo mundo está com saúde, quando a pessoa tem dinheiro na conta bancária, quando não falta nada em casa, quando está tudo bem com a sua família, no seu contexto, no seu reduto onde ele ou ela vive. Então é fácil dizer eu sirvo a Deus. Mas quando as coisas não estão como gostaria que fosse, muitas pessoas, o que acontece com elas? Se afastam e se esquecem de servir a Deus, esquecem de adorar ao Senhor, de buscar o Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Não seja esta pessoa. Quando a Bíblia fala que o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque não são todos os que o adoram em espírito e em verdade. Não são todos os que têm um verdadeiro compromisso com Deus, senão a Bíblia não falaria a respeito desse assunto. Era fácil de encontrar, qualquer lugar encontraria, mas a Bíblia faz questão de dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores e faz uma ressalva, que o adorem como? Em espírito e em verdade. Aqui está falando de uma adoração sincera, de uma adoração verdadeira, de uma adoração que não é por circunstâncias. Não é adorar a Deus simplesmente porque eu quero um benefício a meu favor. Não é assim. Eu adoro a Deus porque Ele é merecedor de toda honra, merecedor de toda glória e de todo louvor. Então aquele que serve a Deus de verdade, ele não tem essas dificuldades. Ele entende o princípio da verdadeira adoração. Quando temos com Deus, meus queridos, haja o que houver. Não importa a situação ou circunstância, somos fiéis e permanecemos fiéis a Ele. Aleluia. Não importa o que houver. E nesse momento eu estou me lembrando do que a Bíblia fala. Existe uma história bíblica muito interessante que fala de 3 amigos do profeta Daniel.
Três amigos que enfrentaram uma situação muito delicada. Por quê? Porque eles foram desafiados, testados e provados na sua fé. Eles estavam naquele momento em Babilônia. E o rei da Babilônia mandou levantar uma grande estátua, possivelmente. Essa estátua estava representando uma réplica do próprio Nabucodonosor, que era considerado o maior rei da história. E então ele baixa um decreto. Preste atenção, queridos. A Bíblia diz que ele baixou um decreto, uma determinação. E olha os detalhes desse decreto. A Bíblia diz que todos os povos de língua, raça, nação que eram dominados pela Babilônia teriam que se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Caso não se dobrasse, havia uma punição, havia uma multa, havia uma sentença. E essa punição era que seria jogado na fornalha de fogo ardente. Era uma fornalha não comum, uma fornalha especial, justamente para a punição das pessoas que fossem culpadas ou sentenciadas. E a Bíblia Sagrada diz que os três amigos de Daniel não se curvaram diante daquela imagem, não se curvaram diante de um decreto. Eles continuaram servindo a Deus com sinceridade, de verdade. O rei sentiu como se fosse desafiado por eles, sentiu como se estivesse sendo afrontado por eles. E a Bíblia diz que chamou os três à sua presença e deu a eles novamente uma segunda chance, uma oportunidade, que quando o sinal fosse lá, eles se curvassem diante da estátua e adorassem aquela estátua. É muito interessante observar o que diz a Bíblia. O que é servir a Deus de verdade? O que é servir a Deus com compromisso, genuinamente? E eles então olham para o rei Nabucodonosor e dizem: olha, o rei, fica sabendo que nós não vamos adorar a estátua que você levantou. Nós não vamos cumprir esse decreto. Sabe por quê, queridos? Esse decreto feria um princípio da palavra. Eu quero vos dizer, queridos irmãos e amigos que me ouvem nesta hora, qualquer decreto que venha ferir o princípio bíblico, a igreja está desautorizada a cumprir. Qualquer decreto que venha ferir o que a palavra de Deus nos ensina está errado, e a maior autoridade não é prefeito, não é governador, não é presidente da república. A maior autoridade da igreja é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sim, nós precisamos entender e precisamos respeitar. E o cunho aqui era de esfera religiosa, porque se tratava de adoração. E eles então disseram: nós não vamos se curvar. E disseram ainda mais para o rei algo que me chamou muita atenção nesta reflexão. Foi quando eles disseram: o nosso Deus, em quem nós continuamente, olha a expressão, continuamente nós adoramos, nós servimos. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da tua mão, ó rei, e vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. E senão, ou seja, se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós vamos continuar servindo esse Deus e não vamos se dobrar diante desse decreto. O que nós vemos nessa passagem? Servir a Deus de verdade. E vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Automaticamente, o rei sendo afrontado, ele mandou executar a sentença. E pegou seus maiores soldados, mais fortes do seu exército, mandou amarrar os amigos de Daniel e lançá-los na fornalha ardente. E assim aconteceu. Porém, os guardas que os lançaram na fornalha morreram, porque era muito quente o calor daquelas chamas. Mas um fato aconteceu para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Quando o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e esperava ver 3 tiçãozinhos rolando lá dentro daquela fornalha, ele se assusta e diz: não foram 3 pessoas que lançamos lá? E os seus auxiliares disseram: sim, ó rei, foi 3. Ele disse: mas eu vejo 4. Tem 4 pessoas lá dentro. E tem um detalhe: eles estão passeando dentro do fogo e o fogo não faz nada com eles. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Essa é a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Aos olhos humanos não tinha como escapar daquela circunstância, daquela situação. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E aqueles 3 moços estavam mostrando a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Esta lição que está na Bíblia, no capítulo 3 do profeta Daniel, me leva a refletir, te leva a refletir. E outra coisa, leva a igreja a refletir. Até que ponto nós servimos a Deus? Até que ponto nós estamos para fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Vamos olhar o que a palavra do Senhor nos ensina. Em toda a Bíblia, não só nessa passagem bíblica que citei, em toda a Bíblia encontramos pessoas que foram fiéis a Deus.
mesmo vivendo numa sociedade corrompida, mesmo vivendo numa situação desafiadora, mas eles decidiram servir a Deus, mesmo indo na contramão de tudo e de todos, mas eles resolveram servir a Deus de verdade. Essas pessoas foram observadas por Deus e recompensadas pela fidelidade, confiança e fé. Quando eu disse observadas, porque Deus nos observa. Quando eu citei os 3 amigos de Daniel, eles estavam sendo observados por Deus, para ver se eles não negavam a sua fé. E mesmo sendo provado, eles não negaram. E Deus, que observava e recompensava, guardou e protegeu a vida deles. E existem várias passagens na Bíblia, vários textos bíblicos, várias histórias. Vou citar algumas nesta oportunidade, mas são inúmeras, de pessoas que foram observadas por Deus, recompensadas por Ele. Por quê? Porque serviu a Deus com sinceridade, serviam a Deus de verdade, tinham confiança no Deus que Ele servia. E tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira. Então, nessa oportunidade, quero citar algumas experiências, porque são inúmeras. E uma delas eu quero começar citando a respeito de Noé. Noé, o pregador da justiça. Noé, o pregoeiro da justiça, conforme diz algumas versões bíblicas. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 5, capítulo 6, melhor dizendo, versículo 5 ao 18. Vou repetir esta passagem bíblica registrada no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 18. Preste atenção, porque é um texto autoexplicativo. Olha o que está escrito aqui. Veja a situação, veja o contexto social em que Noé estava vivendo com a sua família. O texto diz assim, versículo 5. E viu o Senhor, a Bíblia diz que viu o Senhor. Então ele observa. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Aleluia, Jesus. Os olhos de Deus observam. E a Bíblia diz que viu o Senhor que há maldade. Deus acompanha esse processo, amados. A maldade na raça humana, na nação, no planeta, ele observa. Conforme observou naqueles dias. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era má continuamente. Era um nível de maldade que conseguiu chegar até os céus. E a Bíblia diz no versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Isso causou tristeza. A palavra pesou-lhe no coração significa que Deus sentiu uma tristeza muito grande por ver a maldade, por ver ali os pensamentos humanos ruins, negativos de maldade e distanciando-se dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Versículo 7, o Senhor toma uma decisão e diz, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Ou seja, eu vou eliminar, eu vou destruir. Desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. No versículo 8, depois de Deus olhar para a terra e ver essa situação toda, os olhos de Deus observaram, Deus observou, Deus estava olhando, e quando os olhos dele passeavam sobre a terra, ele achou um homem chamado Noé. No versículo 8 está escrito, Noé, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que coisa linda. Noé achou graça, a graça de Deus o alcançou. Ele conseguiu tocar na graça de Deus. Mesmo naquela época, a graça de Deus o alcançou, a graça de Deus o envolveu, a graça de Deus deu uma nova chance, a graça de Deus deu uma nova oportunidade, aleluia. Por isso que Jesus disse para Paulo, certa ocasião, a minha graça te basta, porque a graça do Senhor, ela é inexplicável, vai muito além. Então, no meio de uma geração corrompida, de uma época que foi sentenciado, o mundo sentenciado por Deus, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso é lindo demais. Então Noé servia a Deus com sinceridade, mesmo vivendo naquela época e naquela situação. O versículo 9 a seguir diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Noé era um homem justo. Então Deus olha a justiça e viu que não era um homem justo. E tem mais ainda, nesta versão diz, era justo e perfeito.
Gente, olha que coisa linda. No meio de uma geração que só fazia coisa errada, maquinavam pensamentos más, negativos, violência e tantas coisas mais, mas não era justo e perfeito. E a Bíblia diz assim, em suas gerações. Então ele era antes, era na época e continuou sendo justo e honesto perante Deus. Isso é coisa linda de se ver. Noé andava com Deus. O final do versículo 9 é coisa linda. Queridos, que coisa tremenda. Que lição de vida que nós encontramos aqui. É uma lição para nós. É uma lição para a igreja. Então, no meio de uma situação tão delicada, a Bíblia faz questão de dizer no final do versículo 9, Noé andava com Deus. E a minha pergunta é, você anda com Deus? Você anda sinceramente com Deus? Você serve a Deus de verdade, meu irmão, minha irmã? É um desafio para nós. Se Noé conseguiu, no meio daquela situação toda, andar com Deus, e nós? Nós precisamos parar um pouquinho, analisar e fazer uma diferença no mundo que nós vivemos, e principalmente na época que nós estamos vivendo. O texto continua e tem coisa interessante aqui para frente. A Bíblia diz no versículo 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. No versículo 11, a terra, porém, estava corrompida. O texto bíblico volta a dizer qual era a ocasião, qual era a época, o momento em que Noé estava vivendo. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E achou-se a terra, encheu-se a terra de violência. Esta era a situação da terra na época. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. No versículo 13, então disse Deus a Noé, olha que coisa linda, meus amados que me ouvem nesse instante, que partiram conosco desse culto, e disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. No versículo 14, olha a graça, olha a bondade de Deus. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Faça para você uma arca. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Interessante, antes de lermos a descrição da arca. A arca está falando de proteção para a família. A arca significava a presença de Deus ali. Aquela arca significava que Deus e Deus estariam sobre aquela arca e também com Noé. E quando Deus diz, faça para ti uma arca que eu vou proteger, Deus não manda fazer de qualquer madeira, mas de uma madeira firme, de uma madeira dura, de uma madeira que pudesse enfrentar as ondas impetuosas que viriam e permanecesse intocável e inabalável. E Deus então dá a descrição do modelo, do jeito da arca que ele queria. Detalhe, queridos, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus fala conosco, não é para fazer as coisas do jeito que eu quero, não. Muitas vezes Deus dá uma direção para nós, Deus exige alguma coisa de nós, e nós temos a tendência, como seres humanos, de mudar os projetos de Deus. De às vezes querermos fazer as coisas do nosso jeito. Não, vamos olhar para essa experiência, fazer as coisas do jeito que Deus quer. E Deus disse assim, desta maneira, ou seja, do jeito que eu projetei, de acordo com o modelo que eu vou te apresentar. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Disse mais no verso 16, farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. E no versículo 17 o Senhor Deus diz, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há sobre a terra extirpará. No verso 18, mas, esse mas aqui é muito interessante. Depois de Deus mandar fazer a arca, depois de Deus confirmar que o dilúvio seria inevitável, que viria sobre a face da terra, aí tem o mas. E esse mas me chama muita atenção, porque é o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. Está escrito, mas contigo
estabelecerei a minha aliança. Com você eu faço uma aliança. Eu quero vos dizer nesta ocasião, o mesmo Deus de Noé, o nosso Deus, é um Deus de aliança, é um Deus que olha e vê se acha um justo, ele procura um justo, ele procura um adorador, uma adoradora, e quando ele encontra alguém justo, tal qual Noé, ele diz assim: eu farei uma aliança com você, eu estabeleço uma aliança contigo. E Deus disse mais ainda o Senhor a Noé: e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus está dizendo: eu quero proteger você, mas quero proteger a tua família. Eu quero proteger você, mas eu quero proteger a tua casa. Eu quero dizer para você que me ouve nesta hora, o mesmo Deus, ele está dizendo para nós, Gabriel, ele está dizendo aqui para nós, irmãos, para você que está me ouvindo: eu quero proteger a tua vida, mas eu quero proteger a tua família, eu quero proteger a tua casa, eu quero guardar a tua casa. Ele disse: a terra vai ser assolada, esse mundo vai ser assolado, o mundo de então, estou me referindo agora. E ele está dizendo agora para nós, diante de tudo o que está acontecendo, não existe um dilúvio, mas existe hoje uma epidemia, existe uma pandemia, existe hoje um vírus que está assolando a terra. E a palavra de Deus essa noite, para mim, para você, para nós é: eu quero preservar a tua vida, mas eu quero preservar a tua casa, eu quero preservar a tua família. Entra você e tua família e fecha a porta dessa arca. Eu quero proteger. Enquanto vocês não estiverem protegidos, eu não posso fazer nada, mas uma vez que você entrar, que a tua família entrar, estão debaixo da minha proteção, estão debaixo da minha cobertura. Eu vos afirmo, queridos, amados discípulos, irmãos e amigos, se nós servimos a Deus de verdade, nós podemos estar debaixo de proteção, debaixo de cobertura, e podemos usufruir da graça e da proteção de Deus. Deus, ele promete fazer uma aliança conosco, e esse fato foi real. Nós vemos os profetas se referindo a esse tempo, nós vemos Jesus se referindo a esse tempo, nós vemos os apóstolos se referindo a esse tempo de Noé. Então não foi uma imaginação, não foi uma história de ficção. O dilúvio foi real, a história de Noé é real, e nós encontramos dentre vários textos dois que eu quero citar convosco nesta oportunidade, para mostrar e confirmar a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 7, quando o escritor de Hebreus, ele começa a descrever homens e mulheres de fé, homens e mulheres que serviam a Deus com sinceridade, serviam a Deus de verdade. Ele faz questão de citar Noé, e nessa lista ele diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado, aleluia, instruído por Deus, divinamente. O que eu acabei de ler com vocês agora foi uma revelação de Deus, foi uma palavra liberada dos céus para ele. E a Bíblia faz questão de dizer que pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Houve uma revelação de coisas que iriam acontecer. Ele teve esse privilégio, essa graça de Deus. Sabe por quê? Ele servia a Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus, que ele era justo, ele era temente a Deus. Aleluia! E a Bíblia diz então que Deus dá essa revelação para ele, diz: temeu, e para a salvação da sua família, ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele temeu, ou seja, ele creu na palavra de Deus. Não é temor no sentido de medo. Ele acreditou na palavra, ele tomou posse da palavra, ele reverenciou a palavra que Deus liberou para ele. Amém. E aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, está registrado assim, falando do que Deus fez na época de Noé: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E a gente vê essa grande diferença entre o que serve realmente a Deus e o que não serve. Noé é um exemplo para nós pelo contexto em que ele viveu. Outros exemplos poderíamos citar, mas este aqui já nos leva a refletir sobre a importância de servir a Deus, de ser sincero para com Deus. Então, analisando esse texto bíblico, entendemos perfeitamente por que Deus usou o profeta Malaquias para dizer para nós: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, meus queridos, vamos servir ao Senhor com alegria e nos apresentar a Ele
com cânticos de louvor e adoração sincera perante Ele. Assim, receberemos a bênção do Senhor, prometida a todos os que lhe são fiéis e aqueles que amam a sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar com esta palavra, esta reflexão neste momento. E eu quero dar um alerta, um aviso para todos que estão linkados conosco neste momento. Você que não fez ainda o seu pedido de oração aqui para o nosso culto, nós vamos daqui um momento, vai ter um louvor, depois nós vamos orar. Eu gostaria que você pudesse fazer o seu pedido de oração. Faça o seu pedido de oração, né? Nós já temos um que o pastor Hélio mandou antes de começar aqui esse culto. Pastor Hélio, que Deus te abençoe, meu filho. Nós estaremos orando. Amanhã o pastor Hélio vai até o hospital de clínicas fazer uma ressonância. Vamos orar e abençoar a sua vida. Nós vamos continuar orando pela Sofia, que está internada ali no Hospital Ônix. A Sofia, nós cremos que essa semana pode ser a última, que ela vai ficar ali. Pela fé, nós vamos tomando posse da vitória e da palavra. E outros pedidos que vocês tiverem, por gentileza, queiram passar para nós. E aí já tem uma equipe preparada para anotar o seu pedido de oração. E dentro de alguns instantes, nós estaremos orando com você, orando por todos nós aqui, né? Sabe por que estamos falando isso? Sabe por que nós estamos pregando essa palavra? Porque o Deus que nós servimos não é ficção. O Deus que nós servimos, Ele é real. A presença dEle é real neste lugar. A presença do Senhor sentimos aqui nesse culto, nesse ambiente. E eu quero que você sinta essa presença aí na sua casa, no seu lar. Nós vamos adorar a Deus agora, enquanto os pedidos são enviados. Logo em seguida nós vamos orar e vamos abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor então, meu querido ministro de louvor, Gabriel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tua presença é real. Glória a Jesus. Aqui neste Tua presença é real. Jesus, Jesus. Aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. te adoramos, Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, Jesus, Jesus. então me renderei, totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real. Te adoramos, Senhor. Aqui neste lugar, Sentimos a tua presença, ela é real nesse lugar. a tua presença é real. A presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença
neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, eu me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, Senhor, então me renderei totalmente a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento especial. Nós vamos ter esse momento agora de intercessão, momento de oração, e nós temos a certeza que a bênção do Senhor pode estar presente conosco de uma maneira toda especial, né? Nós vamos orar pelos pedidos que eu já citei aqui nesta oportunidade, Pastor Hélio, a Sofia. Vamos orar também por Dani e Ivo, né? A Dani está passando por um momento difícil, mas eu quero dizer para você, Dani, a presença de Deus é real. E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Creia na bênção sobre a sua vida. Nós estaremos orando também por Helena. Helena vai passar por uma cirurgia e nós cremos no Deus que é o Deus do impossível, o Deus que faz verdadeiramente o milagre acontecer. Helena, creia que você não está sozinha, a presença de Deus está contigo, os nossos intercessores estarão intercedendo por você também. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Brasil, queridos. Nós não podemos admitir e aceitar que o nosso país ele possa virar algo descontrolado. Nós não podemos orar e aceitar que vire aí uma revolta civil, que o povo está praticamente dividido e não sabe o que fazer. Vamos orar para Deus ter misericórdia do nosso país e orar pelo nosso presidente. Quero vos dizer, querido, que o nosso presidente é um homem que foi colocado por Deus naquele lugar, eu não tenho dúvidas. Ele é um homem falho, um homem que tem as suas limitações, porém ele foi colocado por Deus. Prova é que ele não tem compromisso com políticos, ele não tem compromisso com empresários, ele não tem compromisso nenhum com as pessoas, por isso que estão revoltados contra ele. Sabe por quê? Porque ele está cortando aquelas regalias que haviam naquele lugar, ele está cortando a nível federal, em todos os níveis, até estadual e municipal, ele está enxugando para que haja uma forma desse país se alinhar. Por isso todo mundo está revoltado contra ele. Por isso que emissoras de televisão estão revoltadas contra ele. Por quê? Porque não está mais facilitando verbas. Então é um homem que está sendo bombardeado por todos os lados, principalmente a mídia. A mídia está sendo nociva em atingir o nosso presidente, porém, nós vamos orar por ele, para que ele seja guardado, protegido pelo Senhor nosso Deus. Vamos estar orando nesse instante. Querido Pai que estás nos céus, Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. E nada foge do teu controle. Nada, absolutamente nada, sem a vontade permissiva do Senhor, pode acontecer. E o Senhor só permite até determinado ponto. E eu quero, meu Deus, começar orando aqui nesta hora, em favor da nossa nação. Meu Deus, eu quero interceder pela nação chamada Brasil. Meu Deus, existem promessas do Senhor sobre a nação. Promessa de um grande avivamento, promessa do país, ó Pai, ser reconhecido mundialmente, promessas em favor da economia do nosso país. Meu Deus, o Senhor permitiu que o nosso presidente, ele fosse eleito por maioria de votos à presidência da República. Meu Deus, eu oro por esse homem, eu oro, meu Deus, pela coragem desse homem, pela intrepidez desse homem. Meu Deus, ele tem se posicionado. Meu Deus, eu quero nesta hora, como igreja do Senhor representado, que eu sei que tem muitas pessoas orando comigo agora, meu Deus, colocar a vida
do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro em tuas mãos. Abençoa a sua vida psicológica, abençoa a sua vida emocional, abençoa a sua vida sentimental, a sua vida física. Eu oro pela integridade física do nosso presidente. Guarda e protege a vida dele, Senhor. Dá sabedoria, meu Deus, da estratégia, que o plano de governo seja orientado pelo Senhor. Dirija ele, Senhor, nas decisões a ser tomadas. Meu Deus, eu coloco toda a equipe de ministros em tuas mãos para que o Senhor venha estar orientando, que eles cumpram a missão que receberam, ó Pai, em prol do país, com muita determinação e dignidade. Eu quero colocar, meu Deus, agora todas as demais autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, para que o Senhor, com teu grande e eficaz poder, meu Deus, possa alinhar a nossa nação. Possa alinhar os estados da federação e os municípios, ó Pai. Venha alinhar, porque está havendo um desalinhamento. E isso não é legal, isso não é bom, que o Senhor comece a alinhar de cima para baixo, para que a nação não sofra danos, para que a nação não seja destruída, e venha sarar a nossa nação, venha sarar a nossa terra, e oramos pelas demais nações, ó Pai da terra, para que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, porque todas as nações, elas estão em tuas mãos. Eu quero orar nesse instante, ó Pai querido, em favor da Dani e do Ivo, Senhor. A Dani está passando por um momento difícil, e o Senhor conhece a vida dela. O Senhor sabe, meu Deus, que Tu és o Deus do impossível, o Deus que controla todas as coisas. Não existe problema insolúvel, não existe nada que seja maior do que o poder do nosso Deus, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E eu coloco a vida dela e do Ivo inteiramente em Tuas mãos agora. Entra com providência naquilo que se fizer necessário agora, para mostrar que Tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e ouve o nosso clamor e as nossas orações. Eu oro em favor da Helena, que tem esta cirurgia, meu Deus, marcada, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos. Se o Senhor permitir que ela faça a cirurgia, usa os médicos, usa a medicina e a ciência, Pai, para que seja um sucesso essa cirurgia. E se o Senhor quiser agir primeiro, se o Senhor quiser operar primeiro, ó Pai querido, o Senhor pode realizar o milagre, porque Tu és um Deus de milagre. Nós oramos pela vida da Sofia, que está internada. Pai, nós clamamos ao Senhor, que é o Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, libera a Sofia, que esta seja a última semana naquele lugar, ó Pai. Que a Sofia seja liberada pelo Senhor. Antes da alta dos médicos, ela receba uma alta vinda diretamente dos céus, e que os médicos obedeçam esse comando, ó Pai. Para inclusive vejo e sinto o poder de Deus agindo de uma maneira especial, os seus familiares e toda a igreja que intercede pela Sofia. Nós oramos pela vida do pastor Hélio. Meu Deus, que amanhã tem uma ressonância marcada no hospital de clínica, Senhor. Meu Deus, seja com teu filho, guarda a entrada e a saída, como está escrito na tua palavra, desde agora e para sempre. Que nada de mal aconteça com ele, mas que esteja guardado debaixo das tuas potentes mãos. Eu peço agora, Pai, em favor de todas as pessoas que estão linkadas conosco agora, Pai. Guarda e protege cada pessoa, guarda e protege cada família. Meu Deus, venha suprir as necessidades, resolver o problema com o teu grande e eficaz poder, porque Tu podes. E a nossa súplica, a nossa oração, que Tu possas entrar com divinas providências, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a nossa vida, abençoa, meu Deus, este espaço que nós santificamos, meu Deus, para estar oferecendo esse culto ao Senhor e transmitindo esse culto. Abençoamos a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe de uma maneira especial. Queridos, nós queremos avisar vocês que na quarta-feira nós estaremos novamente transmitindo a nossa célula online a partir das 20 horas. Não se esqueçam, nossa célula sendo transmitida online. No sábado próximo, se ainda precisarmos usar online, será às 19h30. E domingo às 18 horas esteja linkado conosco, e tenho certeza que será uma grande bênção. Amém? E nós vamos encerrar esse culto de hoje com a bênção apostólica. Receba esta bênção aonde você estiver nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, querida igreja, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não somente agora, mas para sempre. Quem recebe, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro em nome de Jesus. Amém.
Beijo a todos.